Olá, Jesus te abençoe. Hoje eu quero refletir com você em Efésios capítulo 6, versos 11 a 13, em que o apóstolo Paulo nos diz assim, aliás, verso 10 ao verso 13: Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. É absolutamente necessário entender que luta nós devemos lutar, quais as batalhas importam de fato e qual é o ambiente que a gente está vivendo. Às vezes, por discordâncias em algumas questões, nós acabamos por ferir pessoas, por magoar pessoas, por travar lutas com pessoas. E é um grande erro, visto que o Senhor Jesus não disse para a gente lutar com pessoas, Ele disse para a gente amar pessoas. Quando o Senhor Jesus resume os mandamentos, Ele diz que, em primeiro lugar, nós devemos amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, alma, força e entendimento. E também devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus não está falando de gostar, mas Ele está falando de amar. Eu já disse em outras ocasiões, amar é diferente de gostar. Amar é imperativo. Amar é obrigação. Amar é necessidade. Amar é ação em prol do outro. Gostar tem a ver com afinidades, com pensamentos parecidos e outras coisas. A gente não é chamado a gostar de todo mundo, mas a gente é chamado a amar todas as pessoas. E isso é importante de ser enfatizado e de ser gravado na nossa mente e coração quando a gente olha para um texto como esse de Efésios 6. Se somos chamados a amar pessoas, não somos chamados a travar batalhas com pessoas. A nossa batalha é espiritual. Pode ser, sim, que algumas pessoas estejam sujeitas a poderes das trevas. Mas a nossa batalha, em primeiro lugar, não é contra essas pessoas, mas contra os poderes que as dominam. A gente precisa estar atento à realidade espiritual. Precisa estar atento à realidade de que existe sim uma batalha terrível acontecendo o tempo todo. E nós precisamos estar prontos para viver essa batalha. Nós precisamos estar preparados para lutar essa batalha do jeito certo. Se nós focarmos em batalhar contra pessoas, nós vamos falhar. Se nós focarmos em brigar com gente e não em lutar espiritualmente, nós vamos cair, nós vamos ser derrotados. O Senhor nos chama para uma batalha espiritual muito séria. Uma batalha que envolve, como Paulo diz, um revestimento completo. Vestir toda a armadura de Deus, que ele vai passar a descrever logo depois. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, os calçados do evangelho, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra, são armas espirituais para batalhas espirituais, e é só assim que a gente vence. Entenda uma coisa, você não vai vencer as suas batalhas mais difíceis na força do seu braço. Você não vai vencer as suas batalhas mais difíceis no seu argumento, na força do seu argumento. Você não vai vencer as batalhas mais difíceis com um cheque milionário. Não. As batalhas mais difíceis são travadas no campo espiritual e vencemos essas batalhas com armas espirituais. Que Deus nos dê graça para discernir as batalhas que devemos lutar. Que Deus nos dê força
para lutar da maneira dele, não contra carne ou sangue, mas contra principados e dominadores deste mundo tenebroso. E que tudo isso, como Paulo encerra esse trecho, lá no verso 18, tudo isso seja feito regado à oração. Verso 18 diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. As nossas armas espirituais estão à nossa disposição. Deus nos concedeu essas armas, mas Deus também nos concedeu essas armas para serem usadas a partir de uma vida de oração. Não adianta você crer que é salvo, não adianta você considerar que a justiça de Cristo te cobre, não adianta você considerar que a espada do Espírito, a palavra é poderosa, não adianta você crer que a fé te protegerá se você não viver uma vida de oração. Nós vencemos batalhas espirituais no poder de uma vida de oração. Que Deus nos dê graça para viver isso, em nome de Jesus.